O presidente do Brasil, o Bolsonaro, é uma aberração. Ele é indigno do cargo que ele ocupa. E a gente já sabia disso antes. Talvez você, se votou nele ou não soubesse disso. Não tivesse ouvido falas anteriores dele. Mas qualquer um que acompanhou a trajetória dele nos últimos anos sabe disso. Sabe que ele é uma monstruosidade, sabe que ele é uma aberração, sabe que ele é homofóbico. Porque a pessoa não precisa vir aqui falar publicamente que ela é homofóbica. Ela não precisa reconhecer com essas palavras. Geralmente quem é racista, homofóbico, misógino, não precisa falar que ele é misógino, racista, homofóbico. O modo como ele se comporta e o que ele diz, mesmo indiretamente, demonstra isso. O problema é que Bolsonaro dizia que era homofóbico. Tem fala dele dizendo que ele é homofóbico e tem orgulho disso se for necessário para poder proteger as crianças brasileiras. Geralmente, quem tem esse discurso intolerante, racista, misógino, homofóbico, faz pensando que está fazendo uma coisa boa. Essa pessoa acha que é guardiã dos valores morais justos, que ela sabe o que é correto para os outros. Não basta apenas reger a própria vida, ela quer reger a vida dos outros também. Não basta apenas aplicar esses valores na criação dos seus filhos, por exemplo, ela quer cuidar dos filhos dos outros também. E quando você pega uma pessoa com esse perfil, uma pessoa intolerante, uma pessoa limitada intelectualmente e moralmente também, e você põe essa pessoa no cargo máximo executivo de um país, então a merda tá feita. As pessoas escolheram um incapaz, uma pessoa intolerante, uma pessoa bitolada, uma pessoa moralmente incapaz para governar um país como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes. Muita gente votou no Bolsonaro sem saber que ele era esse incapaz. Muita gente votou nele sem saber que ele era homofóbico, porque simplesmente não acompanharam isso. Mas muitos votaram justamente por isso. Muitos votaram ouvindo o Bolsonaro falando que preferia ter um filho morto num acidente de carro do que um filho gay. Ouviram ele dizendo que bastava dar uma surra, dar uma coça no filho para que ele virasse homem. Muitos ouviram ele dizendo que ter vizinhos gay desvalorizam o imóvel. Muitos ouviram o Bolsonaro comparando quilombolas com peso de arroba, que é peso de gado, de boi. Muitos ouviram o Bolsonaro dizendo que as minorias tinham que se curvar ou desaparecer. Então muitos sabiam e votaram por causa disso. Então a frase que o Bolsonaro disse ontem numa entrevista com jornalistas, que o Brasil não pode ser país do mundo gay, e aqui ele se referia em relação ao cancelamento da homenagem que ele receberia no Museu de História Natural de Nova York. Por razões óbvias, o Museu de Nova York não quis receber o Bolsonaro porque ele representa valores não apenas morais, mas também valores existenciais, de destruição do meio ambiente, de ataque ao conhecimento, às universidades, às escolas. Ele representa uma série de atrasos que não são apenas morais, não, são atrasos existenciais do ser humano mesmo. O Bolsonaro é um anticristão porque ele defende um monte de valores que contrariam os valores de Jesus e da Bíblia, dos Evangelhos, mas também ele é um anti-humano. Ele defende uma série de valores que vai contra a existência do outro humano que seja um pouquinho diferente do que ele defende. E isso representa, em grande parte, valores de um núcleo constante crescimento no Brasil. Esse núcleo intolerante, bitolado intelectualmente, atrasado, retrógrado, moralmente deformado. Um cristão que ouve o que o Bolsonaro diz e concorda com o que ele diz é moralmente deformado. É uma pessoa que tem problemas sérios de compreensão da Bíblia, dos Evangelhos, e é uma pessoa que tem problemas de relacionamento interpessoal com outros humanos. Vamos deixar claro isso aqui. Então ele foi e se pronunciou ontem nessa entrevista dizendo que o Brasil não pode ser um país do mundo gay, de turismo gay, temos famílias. Há vários erros nessa frase, né? Primeiro, por que não pode ser um país do mundo gay? Por que o turismo gay não pode levar divisas para o Brasil? Por que os gays não podem para o Brasil se divertir, ir para as praias no Brasil, ir para as atrações naturais do Brasil, ir a restaurantes no Brasil? Por que não pode isso? Primeiro, por que ele quer perder uma fatia de um turismo que gera milhões de dólares por ano para vários países no mundo? Por que não pode isso? Primeiro, por quê? Segundo, que ele tem famílias. Os gays têm famílias também. Os gays fazem parte de famílias, nasceram em famílias e eles compõem famílias também. Inclusive na própria legislação brasileira. Depois você entra no segundo ponto da fala dele, que ele diz o seguinte: quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Agora não pode ficar conhecido como paraíso do mundo gay aqui dentro. Tudo indica que pro Bolsonaro o Brasil tem uma imagem de paraíso sexual, hétero, tudo bem. Que os gringos possam ir pro Brasil e transar com a mulherada no Brasil aí, ver a mulher brasileira como objeto sexual, como prostitutas, que é uma imagem que o Brasil tem em alguns países pelo mundo aí. Já tem essa imagem. Então essa imagem está ok. O mundo vê as mulheres brasileiras como prostitutas, tá tudo bem. Agora, pensar num paraíso gay não pode. Aí não pode. Pensar em vocês mulheres como putas pode. Mas como gays no Brasil não pode. Aí não. Aí é imoral. Aí não pode. Como se não bastasse isso, ainda ontem
ele foi e vetou um comercial do Banco do Brasil que mostrava nada, na verdade, não é nada demais. Se você assiste o comercial, vou deixar para você na descrição aqui o link pro comercial. Se você assistir o comercial, não tem nada. É uma série de pessoas, jovens, fazendo selfie para uma propaganda do Banco do Brasil. Então você tem lá negros, tem brancos, tem jovens, tem gente tatuada, tem gente com piercing, parece que tem uma transexual ali no meio, que eu não sei reconhecer, tem idosos, tem de tudo ali dentro. Tem homem, mulher, jovem, tem de tudo. E ele não gostou. Ele não gostou do comercial porque apresenta diversidade. Como se o Brasil fosse um país homogêneo, brancos, de olho azul e loiros. Como se o Brasil fosse um paraíso ariano, nazista. Não, o Brasil é um país diversificado. O Brasil tem uma mistura racial tremenda, uma diversidade étnica enorme. Existem gays, existem héteros, existem trans, existem bissexuais, existe de tudo no Brasil. Só que ele não quer isso. Só que ele não reconhece isso. Porque na visão dele, o que pode haver no Brasil é a ditadura da maioria. As minorias se curvam ou desaparecem. Se você for minoria, você tem que desaparecer, ou se curvar, ou fingir que você não existe. Porque o Brasil não pode ser paraíso gay. Porque no Brasil não pode ter bissexual. Porque no Brasil não pode ter ateu. Porque no Brasil não pode ter um bandista, apenas evangélicos e que se encaixem nas normas morais do Bolsonaro, aquilo que ele acha que é o correto. A questão moral é essencial para entender o fenômeno Bolsonaro. O que o elegeu, o que fez com que ele se tornasse popular em primeiro lugar, o que o elegeu e o que ainda mantém minimamente um apoio entre o eleitorado do Bolsonaro. Os únicos que ainda olham o Bolsonaro com admiração são os retrógrados, são os moralmente deformados. Essas pessoas que têm uma visão completamente equivocada do que é o ser humano, que são incapazes de aceitar diversidade, pessoas diferentes, pensamentos diferentes. E isso é o cerne de qualquer autoritarismo, de você não reconhecer que o outro tem direito de existir. Tem um documentário excelente chamado A Arquitetura da Destruição. Esse documentário analisa a proposta estética e moral do nazismo. Então ali você vê como a proposta do Hitler e de quem o seguia, do partido nazista, tinha a ver com criar um homem perfeito. Um homem moralmente perfeito e fisicamente perfeito. Isso também passava por espaços públicos. Construção de monumentos, construção de templos, construção de palácios, construção de cidades inteiras, às vezes. Espaços para comícios gigantescos, para paradas do partido nazista. Então, quando você tem um governo repressivo, um governo autoritário, um dos primeiros passos, uma das primeiras medidas é estabelecer o que é moral, o que é correto na sociedade, e de reprimir, e de suprimir, e de afastar, e de perseguir aquilo que é imoral. O Hitler, quando começa a governar, um dos primeiros atos dele é de banir o que ele chama de arte degenerada, que seria a arte modernista. Então, a arte degenerada, o degenerado, o imoral, é fundamental nessa construção desse imaginário do que é uma sociedade autoritária. O Bolsonaro entende disso, porque ele é um personagem autoritário, e que vive nesse horizonte limitado e bitolado de valores morais. Horizonte que é compartilhado por muita gente, convenhamos, no Brasil aí. Tem muita gente que compartilha desses ideais bitolados do Bolsonaro. E é fundamental para essa turma vetar qualquer acesso ao divergente, ao contraditório, ao diverso. Não se enganem, gente. Essa luta que eles têm contra o comunismo, esse inimigo imaginário que eles criaram, é uma luta moral também. É uma luta para manter uma hierarquia muito estabelecida, na qual você tem um líder supremo, um líder que manda nas coisas, que determina o que é correto e o que é errado. E qualquer um que pense numa estrutura social diferente, que seria os comunistas, são inimigos. É por isso que os gays também são inimigos. Porque também existem, fora dessa hierarquia social tradicional, da família tradicional brasileira, que só existe na cabeça dessas pessoas. Isso nunca existiu, na verdade. Nunca existiu essa família tradicional brasileira como eles pregam. Se você lê, por exemplo, Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, você vê que não existia isso. O senhor de escravos, por exemplo, ele transava com a mucama dele. O senhor de escravo, que era pessoa honrada, cristão, tinha um monte de filhos bastardos com as criadas, com as escravas. Então esse modelo de família tradicional nunca existiu. Só existe em mentes bitoladas e limitadas. Quando o Bolsonaro vem e proíbe um comercial como esse do Banco do Brasil, que não tem nada demais, absolutamente nada demais nesse comercial, você demonstra que já começa esse processo de construção de um imaginário de um Brasil que não existe e nunca existiu, do que é o moralmente aceito, daquilo que apenas o Bolsonaro quer que o Brasil seja, e que provavelmente passa pela expulsão ou eliminação de pessoas como você ou como eu, que não aceitam isso. E você pega um sujeito como o Bolsonaro, que é um inepto, que é uma pessoa limitada intelectualmente, que não tem formação nenhuma em marketing, por exemplo, para poder ter algum tipo de critério de avaliação de um comercial do Banco do Brasil. Você tem uma equipe de marketing que vai lá, prepara esse comercial, decidem qual é a abordagem que eles querem fazer, qual é o público que eles querem atingir, e vem um imbecil, uma pessoa que não tem a menor qualificação para aquilo,
e vai julgar se aquilo ali é apropriado ou não. E o próprio Bolsonaro também quer analisar a prova do Enem desse ano. Ele é uma pessoa limitada intelectualmente, alguém que não tem conhecimento básico de coisas essenciais, quer avaliar se a prova do Enem é correta, é apropriada ou não. E isso porque no ano passado teve uma pergunta que envolvia o jargão, que envolvia questões linguísticas da comunidade gay, da comunidade LGBT. Ou seja, uma pessoa inepta, incapaz, limitada, intelectual e moralmente, quer avaliar se uma prova do Enem é apropriada ou não. Com qual critério? Com qual conhecimento que ele tem para fazer isso? Com qual conhecimento o Bolsonaro tem para vetar uma prova do Enem ou vetar um comercial do Banco do Brasil? Com qual legitimidade esse senhor pode dizer para os gringos irem transar com mulherada no Brasil? Chamar vocês de prostitutas aí no Brasil. Objetos sexuais de gringos. Qual é a legitimidade desse senhor para falar isso? Isso porque a gente só está falando sobre questões morais aqui, de costumes. Porque quando você vai ver em outros campos, ele é igualmente destrutivo, ele é igualmente incompetente, ele é igualmente limitado. A Helene Brum publicou um artigo no El País sensacional mostrando o estrago devastador que o Bolsonaro está fazendo em outras áreas. No meio ambiente, nas terras indígenas, na economia também. Ou seja, é um sujeito incapaz, destrutivo, completamente limitado, e que os brasileiros votaram, e ainda há uma parcela que apoia esse senhor, depois de mais de 100 dias de destruição, e de burrice, e de incompetência, e de golden shower. Sabe, gente, depois que o Trump foi eleito, que os americanos votaram num psicopata, que o cara é um psicopata. O Trump é um psicopata e alguns psiquiatras e psicólogos já apresentaram isso, já escreveram um relatório sobre isso, que ele tem todos os traços de um psicopata. Depois que o Trump ganhou nos Estados Unidos, eu pensava que seria impossível que algum país fosse mais burro, mais estúpido, a ponto de botar no poder alguém pior do que o Trump. E o brasileiro se superou. Simplesmente o brasileiro botou a pessoa mais incapaz do Brasil para liderar o país. E que trouxe a tiracolo uma legião de incompetentes, uma legião de fanáticos, uma legião de radicais, uma legião de pessoas moralmente deformadas também.